Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raul, sou professor de inglês e hoje vamos para mais um vídeo aí de inglês, tá bom? A gente vai ensinar aí um erro muito comum para os brasileiros, porque a gente tende a usar o tem, o verbo tem, né, de várias formas. Só que no inglês tem, o to have, né, a gente vai ver aqui direitinho como é que funciona. Ele é utilizado, ele tem várias palavras, várias traduções para o tem. Eu tenho, em inglês, tem várias traduções, beleza? E aqui a gente vai ver a diferença entre o verbo to have, que é o verbo ter, para o verbo there to be, né? Não é um verbo, na verdade, é uma expressão, uma estrutura chamada there to be, ok? E a gente vai ver a diferença entre os dois aí, beleza? Antes de a gente começar, eu peço que você deixe a sua inscrição aí no canal, que você curta esse vídeo e depois do vídeo, talvez você possa deixar um comentário aí dizendo o que você achou sobre o vídeo, ok? So let's get started, vamos começar. Vamos lá, então vamos ver a diferença entre o to have e o there to be, tá? Aqui a gente começou com o to have. Deixa eu só organizar aqui. Tá? Então, to have é o verbo ter. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho algo, tá? Quando há posse, quando eu tenho algo. Por exemplo, eu tenho um boneco. I have a doll, a dragon 3D printed, né? Eu tenho um dragãozinho aqui que foi imprimido em 3D, tá? Então, I have it, é meu, eu tenho, posse, é meu, ok? E aí temos alguns exemplos, você pode repetir aí de casa, tá? I have a big house. Mais uma vez, I have a big house. Em português significa eu tenho, vou botar aqui, eu tenho uma casa grande. Ups. Uma casa grande. I have a big house. Eu tenho. Beleza? Deixa eu trocar aqui a cor, botar uma cor massa. Tá? Então, I have a big house. Em português, eu tenho uma casa grande. Ou seja, é minha. Eu tenho posse. Beleza? Outro exemplo aqui. Repeat. Pode repetir aí de casa. You don't have a nice car. Mais uma vez. You don't have a nice car. Agora eu estou negando, né? Você não tem. Opa! Meu Deus do céu. Você não tem um carro bacana, um carro legal, um carro bom, tá bom? Você não tem um carro bacana. E aí temos um terceiro exemplo aqui. Repeat, pode repetir aí de casa. My sister has a nice bag. Mais uma vez, my sister has a nice bag. E aqui a gente está falando na terceira pessoa. My sister, minha irmã, has. Por quê? Quando a gente fofoca sobre uma terceira pessoa, quando a gente fala sobre uma terceira pessoa, em vez de utilizar o have, a gente vai utilizar o has. Ok? Então, my sister has a nice bag. Minha irmã tem uma bolsa boa, uma bolsa bacana, uma bolsa bonita, tá? Esse nice aqui ele pode ter algumas traduções. Vou falar que é uma bolsa bacana também. Ok? Então, o has aqui só muda um pouquinho, em vez de ser have, é has, porque a gente está falando na terceira pessoa, a gente está fofocando sobre a minha irmã, não é isso? Então, ela tem uma bolsa bacana. Muito bem. Agora, ele também serve, o have, ele também serve para falar sobre uma obrigação, sobre algo que você tem que fazer. Algo que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que lavar meu carro. I have to wash my car. Eu tenho, é uma obrigação. Ok? Então, a gente tem o primeiro exemplo aqui. Repeat. Pode repetir aí de casa. I have to go to school. Mais uma vez. I have to go to school. Em português, eu tenho que ir à escola. Eu tenho que ir para a escola. Tá? Então, aqui a gente tem uma obrigação. I have to go to school. Beleza? Vou botar com o roxinho aqui para ficar claro.
certo? Então estamos falando sobre uma obrigação aqui. Eu tenho que ir para a escola. Não é mais sobre posse, né? Não tem mais posse, ok? Agora estamos falando sobre uma obrigação. I have to go to school. Eu tenho que ir para a escola. Muito bem? E agora a gente tem outro exemplo. Pode repetir aí de casa. We don't have to do our homework. Mais uma vez, we don't have to do our homework, tá? Em português, nós não temos que fazer o nosso dever de casa, certo? Deixa ser um ponto para ficar organizado. Nós não temos que fazer o nosso dever de casa, ou seja, não temos a obrigação. We don't have, não temos essa obrigação, ok? Então aqui estamos no primeiro aqui, é quando existe posse, quando eu tenho alguma coisa, ou quando alguém tem alguma coisa, existe posse do objeto, muito bem? Aqui é quando existe uma obrigação de ter que fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho que ir para a escola, I have to go to school. Muito bem, só que no português a gente fala tem quando alguma coisa simplesmente existe, tá? A gente já vai ver um exemplo aí para ficar claro. Muito bem, então aqui entra o there to be, tá? O there to be que se traduz para tem, existe ou há. Esse verbo aqui to be, tá? Deixa eu deixar aqui muito claro. O verbo to be é quando tem, existe ou há, tá? Quando não existe posse. Quando não existe posse, alguma coisa apenas existe em um lugar, tá? Por exemplo, aqui em cima, na minha mesa tem um boneco 3D, ou seja, ele existe aqui na minha mesa, ele está aqui na minha mesa. Muito bem? Então, algo apenas existe, mas você não sabe a quem pertence. Eu não sei de quem é esse boneco, por exemplo, né? Hipoteticamente, eu não sei de quem é esse bonequinho, ele apenas existe aqui na minha mesa. Ele tem um boneco aqui na minha mesa. Muito bem? Então, o to be é como se fosse o infinitivo, tá? Quando ele tem, existe ou há. Porém, quando a gente utiliza ele nas frases, ok? Quando a gente utiliza eles nas frases, ele vai mudar um pouquinho porque é o verbo to be. Muito bem? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Em vez de falar to be, a gente fala is, tá? Então o there to be vai ser there is. Repeat. There is a nice car outside. Mais uma vez. There is, pode repetir aí de casa, tá? There is a nice car outside. Muito bem? Muito bem. Em português, there is significa tem um carro lá fora. Tem um carro lá fora. Eu não sei de quem é, eu não sei a quem pertence, mas tem um carro lá fora. Eu vou falar que there is. Existe um carro lá fora. There is a car outside. Tem um carro lá fora. Muito bem, vou botar aqui uma cor. Ok? Então a gente está afirmando. Eu vou botar duas opções aqui, tá? Já vou explicar melhor isso. Mas é porque o there is é quando existe ou tem uma coisa no singular, tá? Não várias coisas, apenas uma coisa, tá? Então there is a nice car outside. Tem um carro bacana que eu usei aqui, né? Lá fora, tá? Então é só um carro no singular. E aqui a gente vai negar, tá? Repeat. There isn't a reason to be mad. Mais uma vez. There isn't a reason to be mad. Não há ou não existe, eu posso traduzir também assim, existe uma razão, uma razão, com Z, né? Para estar com raiva. Tá? Não há uma razão ou não existe uma razão para estar com raiva. Deixa eu botar aqui. Tá? Então, o there is é quando a gente está afirmando existe ou tem.
Quando a gente está negando que não tem, ou não existe, ou não há, tá? Vou botar aqui as 3 traduções. Não tem uma razão para estar com raiva, por exemplo. Tá? Então, traduz para essas 3 formas aqui no português. Eu estou negando. There is, tem. There isn't, não tem. Não há ou não existe, tá? Muito bem, então para o singular. E agora eu vou mostrar para o plural. Como é que fala não tem para várias coisas, tá? Vamos lá. Repeat. There are many people counting on you. Mais uma vez. There are many people counting on you. Última vez. There are, pode repetir aí de casa. There are many people counting on you. Tá? Em português, a gente vai traduzir para há muitas pessoas, plural, contando com você. Há muitas pessoas contando com você. There are many people counting on you. Tá? Então, existem, ou há, tá? Ou tem, tá? Muitas pessoas. Então, there is para o singular, there are para o plural. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. Então, aqui a gente está afirmando no plural e aqui a gente vai negar no plural. Pode repetir aí de casa. There aren't. Mais uma vez. There aren't many ice cream choices. Mais uma vez. There aren't many ice cream choices. Última vez. There aren't many ice cream choices. Em português, não há ou não existem muitas escolhas de sorvetes. Muitas opções também. Vou botar como opções aqui. Tá? Nesse caso aqui, como se fosse muitas opções. Não tem muitas opções de sorvete, tá? Então, não há ou não existem. Beleza? Então, o there are é singular afirmando. Perdão, o there are é o plural afirmando e o there aren't é o plural negando. Muito bem? Tá, então só para recapitular aqui, a gente tem o verbo to have, que significa tem, no sentido de posse. Eu possuo alguma coisa, tá? Eu tenho alguma coisa quando há posse. Muito bem. Também temos o have, a gente vai utilizar o verbo to have como para falar sobre uma obrigação, né? Para falar sobre uma obrigação aqui. Por exemplo, I have to go to school. Eu tenho que ir para a escola, é uma obrigação minha. Muito bem. E o there to be para falar que tem, existe ou há. Quando a gente não sabe a quem pertence, tá? Aquela coisa apenas existe na realidade, né? Na nossa realidade. Apenas existe, tá? Por exemplo, o there is, que é para uma coisa apenas. There is a car outside. Tem uma carro lá fora. There isn't a reason to be mad. Não há ou não existe ou não tem uma razão para estar com raiva. Aqui embaixo, né? Muito bem. O there are para o plural e o there aren't para negar. Plural, there are, para mais de uma coisa, quando tem várias coisas. Ou, por exemplo, eu posso falar there are many nice cars outside. There are many nice cars outside. Há muitos carros bacanas lá fora. Eu posso trocar, né? O there is pelo there are. Muito bem. E o there aren't, que é o negando. A gente está negando. Esse to be aqui, ele também... Você pode fazer perguntas com ele. Você pode jogar ele no passado e você pode jogar ele no futuro. Por exemplo, vai haver um show na cidade. Will there be? Will there be? É a forma que utiliza no futuro. Will there be concerts in town? Ok? Então você pode utilizar ele no presente, no passado e no futuro para negar, para afirmar e para fazer perguntas. Aqui eu trouxe só o singular e o plural. Tá bom? Mas aí depois você pode procurar estudar isso aqui mais a fundo. Ou então, se você quiser uma aula específica sobre o there to be, você deixa aí nos comentários. Muito bem?
Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero trazer mais aulas para vocês durante a semana. E se você gostou, peço que você deixe um comentário, deixe sua curtida, se inscreva no canal, and I'll see you next time, ok?